Boa tarde. A raiva é uma doença fatal, tanto para a gente quanto para os animais, que devem ser vacinados todos os anos. Em 2010, alguns animais morreram logo após receber a vacina e o Ministério da Saúde chegou a suspender a distribuição gratuita das doses. Hoje, muitos donos ainda têm dúvida. O benefício compensa o risco? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre os cuidados com os animais e a campanha de vacinação contra a raiva. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui no estúdio o Dr. Mário Marcondes dos Santos, diretor clínico do Hospital Sena Madureira. Boa tarde, Dr. Mário. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Quem ama, cuida. Essa é a regra fundamental para quem tem um animal de estimação. E um dos principais cuidados é prevenir a raiva com a vacina antirrábica, que na cidade de São Paulo está sendo aplicada gratuitamente desde o dia 21 de maio. Todos os cães e gatos com mais de 3 meses de idade devem receber uma dose de vacina contra a raiva, agora durante a campanha, e deve ser aplicada uma dose de reforço anualmente. Se tem ele, tem que ter responsabilidade. É, em primeiro lugar, a responsabilidade. Assumiu, tem que ir até o fim dos dias dele cuidando. Trava as 4 patas, tá bom? Nick, mamãe. Já foi. Oi! A raiva ela pode ser transmitida entre os animais mamíferos, né, e entre animais e o homem. O vírus ele é transmitido pela mordida, né, pela arranhadura ou mesmo pela lambedura de um animal que esteja contaminado com o vírus da raiva. A importância desses animais serem vacinados é para que a gente possa estar trabalhando a prevenção e o controle da transmissão da raiva. Lembrando que a raiva é uma doença transmitida por um vírus e uma doença fatal. Quem ama, cuida. E cuida muito bem. Durante a campanha serão 2.064 postos volantes e 17 postos fixos, onde a população pode levar os seus animais para receberem uma dose da vacina contra a raiva. Os postos estão funcionando das 9 às 17 e serão disponibilizados 1.200.000 doses de vacina, esperando vacinar pelo menos 1 milhão de animais. Para saber a localização e as datas onde esses postos estarão montados, basta acessar a página da Prefeitura, www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa ou pelo telefone 156. Vale lembrar que a campanha vai até o dia 3 de junho. E para evitar risco de acidente, os cães devem ir até os postos com coleira e guia e os gatos em caixas de transporte. Doutor Mário, a gente viu aí a reportagem sobre a vacinação. A vacina contra a raiva é segura? Ela é muito segura. Há muitos anos já se vacinam os cães e gatos contra a raiva, né? Existiu esse probleminha em 2010 de alguns animais que vieram a óbito e tiveram algumas reações, só que foi um problema pontual. Há anos se faz a campanha, foi se estudado, foi um problema técnico de uma das vacinas utilizadas, que não é mais utilizada atualmente. Então a população tem que entender que é uma doença grave, que tem risco para a família, né, de contrair essa doença. Então é importante estar vacinando, sim, porque o risco é muito maior dele não vacinar. Não precisa ter medo da vacina. Essas doses que estão sendo distribuídas agora gratuitamente. A cidade de São Paulo, por exemplo, ficou 2 anos sem ter a campanha, né? Então muita gente ficou assustada. Essas doses são seguras. E esse tempo todo, inclusive, foi para estudar melhor que tipo de vacina ia ser escolhida, qual protocolo utilizado. Então, sempre que acontece um evento adverso na cidade, ou não só na área de campanhas de saúde, é se estudado muito para a prevenção de que isso não ocorra mais, né? Então, eu diria que o momento é muito favorável para você vacinar, porque tudo foi estudado e levantado para que a campanha tivesse agora êxito e não tivesse esse risco que teve em 2010. Então, a população tem que estar ciente de que nós tivemos recentemente um caso de raiva, né, na cidade de São Paulo, no bairro de Moema. Foi um felino que contraiu a doença. Ele foi capturar um morcego e, em contato com esse animal, ele contraiu. É um bairro central, quer dizer, existiam vizinhos com animais também que foram notificados. E isso
mostra a importância da vacinação, né? Como não existiu a vacina nesses 2 anos, agora está se retomando e é importante a população estar ciente que existe risco, né? E a raiva é uma doença muito grave, né, doutor Mário? É uma doença grave, fatal para o ser humano, para os animais também, né? Só para ter uma ideia, existe um levantamento que no mundo inteiro 3 pessoas sobreviveram ao tratamento da raiva, somente, no mundo inteiro, né? Registros, né? Então isso mostra como é uma doença grave, mesmo assim sobrevivem com sequelas, né? Então a vacinação é uma coisa simples, né? Que é rápida e que vai trazer o benefício da proteção, tanto dos animais quanto da população em geral, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre a raiva da Mariana, ela não diz de onde ela é. Ela diz que ela vacinou o cachorro dela e ela percebeu uma mudança de comportamento. Ele começou a ficar meio quieto, desanimado, não brinca mais como de costume. Ela pergunta se isso pode ser por causa da vacina. Logo que se vacina, pode acontecer algumas reações brandas, né? Que não foi o que aconteceu naquela época da campanha anterior, né? O animal pode ficar mais sonolento, pode ter um pouquinho de dor no local da aplicação, que é raro acontecer, não é uma coisa assim tão frequente, mas pode acontecer. Às vezes um nódulozinho no local da aplicação, que depois aplicado compressas quentes ou mornas, isso vai sumindo. São reações normais. Como um bebê que vai tomar uma vacina pode ter um pouquinho de febre, é a mesma coisa o animal, né? Então, se ele tem esse tipo de reação, isso não justifica não fazer a vacina, porque são reações muito brandas, né? Que ao longo de uma semana isso vai se sanando, mas o benefício que ele vai ter de não contrair uma doença fatal, né, é muito maior. E não só a raiva, como outras doenças que o animal pode adquirir, que também requer vacinação e que são importantes, né? E com relação à idade dos cães e gatos que devem ser vacinados, tem um limite mínimo e máximo para essa idade? A partir de 2 meses de idade, eles têm que receber a vacina V10 ou V8, no caso dos cães, né, que são contra 8 a 10 doenças, dentre elas sinomose, leptospirose, que também é uma zoonose, que é importante, né, relembrar, principalmente em épocas de chuva, cheias da cidade, né? Mas, falando da campanha agora da raiva, especificamente na raiva... Isso, aí a partir de 2 meses começa essas outras vacinas, 2, 3 e 4. E a partir de 3 meses a vacina de raiva, né? Que aí, antes disso, não é recomendável vacinar contra a raiva. Por isso que tem essa confusão. Porque tem pessoas que sabem que começa o esquema de vacinação com a outra vacina com 2 meses e às vezes acha que com 2 meses vai fazer a de raiva. Então, por isso que existe essa confusão. Mas a partir de 3 a 4 meses é recomendado. E os cachorros e gatos que são mais velhos, assim, tem gente que fica com medo, né? Ah, tá tão velhinho, já tá com 15 anos, devo dar a vacina ou não? Não, aí para a vida toda a vacina é anual. Né? Sempre. E ela é obrigatória por lei. Existe uma lei que é municipal que ela exige que os proprietários de cães vacinem seus animais. Então, além de ser importante para esse controle populacional, etc., independente da campanha, mesmo se a campanha não existisse, os proprietários teriam que vacinar na rede privada, porque é lei, né? Uhum. Tem uma pergunta até justamente sobre a idade mesmo. A Luciana, de São Paulo, ela diz que ela tem um cachorro de 2 meses de idade e se ela deve vaciná-lo ou tem que esperar? Então, 2 meses de idade a gente recomenda esperar. Então, o ideal é que, para evitar qualquer tipo de risco de várias doenças, é o animal ficar num ambiente isolado, sem ter contato com outros animais, em casa, no quintal, né? Até o esquema de vacinação estar completo. Que então começa com 2, 3 e 4 meses. A partir dos 4 meses vai estar expondo esse animal à rua, a passeios, etc. Né? Então aí ela vai aguardar, com 3 a 4 meses ela vai fazer a vacina de raiva. E para evitar que tenha risco de contaminação, entrar em contato com outros animais, é deixar ele num ambiente mais isolado. Sim. A Camila, de Osasco, ela pergunta por que a vacina tem que ser dada todos os anos? Uma vez que o cachorrinho ou o gato tomou a vacina, não imuniza para sempre, ela tem que ser aplicada todos os anos. Por quê? Porque tem que ter uma nova exposição àquele antígeno, que é a partícula do vírus que vai na vacina, que o sistema imunológico do animal ele precisa produzir os anticorpos. Então, esses anticorpos eles vão durar aproximadamente 1 ano. Então, tem que reexpor esse animal a esses antígenos que vêm na vacina, ele vai produzir novamente aqueles anticorpos. Para todo ano ele está numa quantidade que seja segura para que não produza a doença. Né? Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui pelo Twitter. A Cate Coelho, ela pergunta o que explica um cão saudável morrer na noite após a vacina?
Então, aí o que acontece muitas vezes é que alguns proprietários dão a vacina sem observar se o animal está saudável, né? É também recomendável que o animal seja vacinado, eles tendo saúde, né? Então, é importante a avaliação de um médico veterinário. Ele vai examinar, tirar a temperatura, palpar esse animal, escutar. Ele vai ser vacinado se ele estiver saudável. Se ele tiver qualquer doença de base, ela tem que ser tratada antes da vacinação, né? Aí vai fazer o tratamento da doença e depois o animal, estando bem, vai ser vacinado, para minimizar qualquer tipo de risco e também o efeito da vacina ser duradouro, senão também vai ter um efeito errado, né? Uhum. Você está pensando em cruzar o seu animal? Vamos conhecer uma dúvida muito comum. Eu preciso esperar minha cadela ou gata entrar no cio ou ter filhotes antes de castrá-la. Isso é verdade, doutor? Não, não é verdade. É o contrário, na verdade, né? Porque o que se vê nos Estados Unidos é bastante comum isso, castrar o animal precocemente antes do primeiro cio, o que faz com que esses animais diminuam o índice de tumores, câncer de mama, de próstata no macho. Então, no Brasil, o segundo número maior de casos cirúrgicos é de tumor de mama, de câncer de mama na cadela. E nos Estados Unidos quase não se vê, às vezes vem americanos aqui para acompanhar procedimentos de cirurgia nossos, porque quase não tem, pelo hábito de castrar precoce, né? Então, castrar o bicho sempre antes do primeiro cio vai diminuir muito o índice de tumores. Então, é importante, isso na verdade é um conceito da população de que errado que o animal talvez tenha mais latino até de pensar que o animal tem que cruzar, tem que ter filhote para ser feliz. O animal não tem o lado psicológico como o ser humano, né? Então, a castração precoce vai trazer só benefícios, né? Ele vai ficar um animal mais calmo, vai ter diminuição de índice de tumores. Então, é recomendável até medicamente se fazer precoce. É um bem que você está fazendo para o animal e não um mal, como muita gente fica preocupada. Exatamente, porque vai prevenir até a incidência de câncer. Né? Tem uma pergunta aqui sobre castração também. O Marcos, de São Paulo, ele pergunta qual a idade ideal para fazer a castração do cachorro? Então, os primeiros cio, ele vem a partir mais ou menos dos 6 meses de idade. Então, o ideal nessa faixa etária, um pouco antes, 5 ou 6 meses, se fazer a castração para evitar o primeiro cio, né? E aí você já vai ter esses benefícios que vão cair para 0,01% de chance dele vir a ter um câncer, por exemplo, né? Então, é um número bastante satisfatório e que a gente indica já durante consultas de orientação para aquele proprietário que acabou de adquirir o animal. Isso já vem dentro daquelas orientações básicas, desde alimentação, vacinas, uma série de coisas, a orientação para castração precoce. Tem uma outra pergunta aqui, da Fátima, de São Paulo também. Ela diz, o meu cachorro late dia e noite. Os vizinhos reclamam e eu não sei mais o que fazer. Ela fala, pensei em comprar uma coleira anti-latido. Isso funciona? Funciona, né? Existe até uma polêmica de uma cirurgia que corta as cordas vocais, que é considerada mutiladora essa cirurgia, né? Não é recomendado, né, para o animal. Então, essas coleiras, elas emitem um som característico que só o cão escuta, né? Uma onda sonora que o cão escuta. Então, cada vez que ele late, o som dessa coleira vai emitir e ele vai estar se incomodando com aquele som, né? Então, acaba sendo um adestramento de, quando ele late, ele se incomoda com o som da coleira e ele vai acabar latindo menos ou latindo bem mais baixo, evitando problema com vizinhos, né? É bastante eficiente, não tem só a coleira. Existe um produto americano também que é tipo um controle remoto que a pessoa pode acionar de uma distância. Então, se o animal começa a latir, você está assistindo uma televisão, alguma coisa, você aperta o botão, emite o mesmo som e o animal vai se condicionando, você vai estar fazendo um adestramento. Vai chegar um momento que ele mesmo vai diminuir esse latido. Mas é importante também observar o manejo da casa, que não adianta também a gente usar esses artifícios e às vezes o animal que está em casa sozinho, que não está se alimentando direito ou passa muito tempo sem se exercitar, fica dentro de um apartamento e o dono vai trabalhar. Então, isso tudo tem que ser revisto, porque às vezes é um problema comportamental que precisa de uma correção também de manejo, né? Então, exercitar o animal, pelo menos de 1 a 2 vezes por dia ele sair, que isso vai diminuir a ansiedade desse animal também.
Quer dizer, essa coleira não é nada agressivo para o animal, é um adestramento. É um adestramento, é indicado para usar durante um período, não pode ficar o tempo inteiro com essa coleira, que pode irritar o animal. Durante períodos mais críticos que o animal possa latir mais, aí é utilizado a coleira. E aos poucos, o animal ele vai se condicionando, ele vai se adestrando, ele vai tendo uma rotina de latir menos. E aí você pode até retirar a coleira. Uhum. Mas é importante sempre ter uma orientação, um acompanhamento do veterinário, né? Sim, não é usar importante. por conta própria. Até para não colocar isso. Porque senão, se você deixa a coleira o tempo inteiro, o animal pode se incomodar e se alimentar menos, porque está incomodando aquele som. Isso tudo é importante, estar sempre com acompanhamento veterinário para evitar problemas, né? Tá certo. Nós já voltamos com mais perguntas e respostas sobre cuidados com seu bichinho de estimação. Mande suas perguntas. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje são os cuidados com os animais e a campanha de vacinação contra a raiva. Quem está tirando as dúvidas do telespectador é o veterinário Mário Marcondes dos Santos. E a gente começa esse bloco com uma boa notícia. Depois de muita batalha dos protetores de animais e ONGs, a Prefeitura de São Paulo criou a Coordenadoria Especial para Animais Domésticos. Com a medida, o Centro de Controle de Zoonoses fortalece o papel de vigilância e controle de doenças. No próximo programa sobre cuidados animais, nós vamos aprofundar esse assunto. Doutor Mário, queria falar um pouco sobre atividade física, né? Hoje muita gente tem cães e gatos em apartamentos, em espaços pequenos. Como é que se pode estimular a atividade física dos cães, primeiro? Então, a gente fez até um trabalho, né, do nosso hospital junto com o INCOR em São Paulo para abordar esse tema, que é um tema que muitas teses de mestrado e doutorado estão sendo realizadas, né, nesses locais, mesmo de centros de medicina, extrapolando isso para a medicina humana também, porque o benefício do exercício físico, cada vez mais os médicos e pesquisadores vêm observando dentre os animais doentes, saudáveis, enfim, para diversas doenças, diabetes, doenças cardíacas. É comprovado que o exercício ele faz uma melhoria da qualidade de vida, ele fortalece a parte de sistema cardiovascular, né? Então é bastante importante o animal se exercitar uma vez por dia, pelo menos, né? De 30 a 40 minutos de exercício aeróbico. Então as caminhadas diárias com a coleirinha, o ideal é a peitoral para evitar essa questão da sobrecarga na cervical, que alguns animais puxam muito durante o passeio, e às vezes o animal tem um problema de coluna porque está passeando. Então o peitoral diminui isso também, né? E o que a gente recomenda é que durante o passeio se calcule de 30 a 40 minutos da caminhada do animal andando. Se ele parar para urinar, defecar, você desconta esse tempo que ele parou para no final ter 40 minutos andando. E o ideal é a caminhada, nada de amarrar o animal numa bicicleta, num parque, sair correndo com ele, porque ele não vai estar conseguindo acompanhar, né? Dias quentes também, evitar que saia ao meio-dia, sempre horários mais frescos do dia para evitar a hipertermia, que pode ser fatal para o animal. Durante o exercício ele produz muito calor corpóreo e aí ele pode aumentar muito a temperatura do corpo e pode vir a óbito por causa disso, morrer. É uma coisa grave que acontece bastante no verão, né? Então, durante o exercício, refrescar o animal, levar água, parar se ele estiver muito ofegante, com a língua de fora, que são os sinais que a gente observa de estar ultrapassando esse exercício aeróbico, parar para o animal num lugar sombreado, dar água, depois completa o tempo de exercício, né? E isso faz com que o animal produza algumas substâncias no organismo que são benéficas, que ele vai ter mais bem-estar, vai estar menos ansioso, vai proteger coração, pressão arterial, no caso da diabetes ajuda no controle, né? Então é bastante importante. E essas orientações, elas variam? Esse tempo de caminhada, por exemplo, varia conforme o tamanho do animal? Não, sempre é um padrão por animal, né? Mais ou menos 40 minutos, que é o que a gente levantou nesse estudo junto do INCOR, né? Tem uma pergunta da Simone, de Salvador. Ela pergunta como ela faz para o gato dela perder peso. Então, aí o gato tem bastante dúvida, porque como eu vou passear com o gato, estimular? Então, existem produtos, né, em pet shops que estimulam brincadeiras para o gato.
que tem aquela erva catnip que estimula o gato, que é estimulante dele participar daquela brincadeira. Você pode utilizar, então, bolinhas, produtos, o gato ele gosta disso, né? Arranhadores, então você acaba estimulando de uma outra forma, né? Se há um apartamento, por exemplo, você estimula, joga esses brinquedos, educa ele para trazer de volta e você faz de novo. O gato gosta muito de lugares altos, então você criar ambientes que ele possa andar, subir em obstáculos dentro de casa é bastante benéfico, né? E procurar tentar, dentro do possível, fazer aquele controle do tempo de 30 a 40 minutos por dia, pelo menos. Para o gato também. Para o gato também, né? Tem uma pergunta do Ricardo, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta via Twitter, existe também a coleira anti-miado? A coleira pode ser utilizada em gatos também, mas o miado do gato não produz tanto problema com vizinhos. Em geral, é problema com vizinhos, né? A não ser na época de cio, e aí o importante é castrar esses animais, né? O gato também, por ser um animal que ele é mais explorador, ele gosta de explorar o ambiente, é muito importante a castração, né? Vai deixar o animal mais calmo, vai evitar dele ir para a rua, contrair doenças, né? E esses miados que tem na época de cio, tanto o macho quanto a fêmea, quando encontra a fêmea, que são miados mais altos, você controla através também da castração, né? Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, não tem... Maria das Dores, ela pergunta, após o parto, quantos dias tenho que esperar para poder dar banho na cadela que deu à luz? Aí depende muito de se ela está muito suja, né? O ideal é que se faça uma limpeza da região e em seguida, uns 2 dias, já pode se dar o banho, né? Não tem problema. Tomando os cuidados com o filhote, manter os filhotes aquecidos, né? Porque a temperatura da mãe é que vai aquecer esses filhotes enquanto eles mamam, eles estão sempre próximos à mãe. Então, se vai retirar a mãe para dar um banho, manter esse animal, os filhotes sempre aquecidos, com uma lâmpada ou uma coberta. Se for no inverno, tomar bastante cuidado. E aí, dar um banho na fêmea para que ela não tenha contaminantes que possam passar para o próprio filhote. Então, a limpeza é essencial para evitar doenças também. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Débora, de São Paulo. Ela diz, nas últimas semanas, minha cachorrinha Poodle anda muito triste, quieta, não brinca mais nem se alimenta direito. Ela disse que ela já levou ao veterinário e ele disse que não há nenhum problema físico. Ela pergunta se pode ser depressão, se cachorro pode ter depressão. Pode. O ideal é que se faça uma batelada de exames, um check-up, né? Então, desde raio-x, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma. Hoje em dia, até a tomografia computadorizada é bastante utilizada na medicina veterinária, né? Ultrassom, exames de sangue. Feito uma investigação diagnóstica correta, se o animal realmente não tem nenhum problema orgânico que justifique aquilo, você vai passar para essas causas comportamentais, que dentre elas existe realmente essa questão da depressão. E aí entra naquela questão também do exercício físico, do animal ficar mais parado. Hoje em dia, como tem muitos animais em apartamento, você começa a ter essas doenças também, como obesidade, depressão, que são realmente falta de exercício físico, né? Mas tem remédio também? Existe remédio também. Então, primeiro a gente faz um protocolo mais natural, digamos assim, onde você vai estimular, observar o manejo em casa, estimular exercício físico, verificar se o animal realmente tem necessidade de tomar medicamentos, se com uma correção de manejo na casa, esse animal tendo uma companhia, às vezes até adquirindo um outro animal para a companhia, se o proprietário ele não consegue dar atenção durante o dia que ele está trabalhando. Se usa muito você ter 2 animais, é bastante importante. Quem tem 2, nunca mais deixa de ter 2, porque é um animal fazendo companhia para o outro, você diminui o índice dessas doenças de comportamento e etc. E aí você passa, então, para as outras terapias. Existe a acupuntura para tratamento, existe a homeopatia, que é bastante benéfica também para esses animais. E aí, se você, com essas terapias associadas ao exercício, o animal continua a tendo problema, ou você orienta a ter um outro animal, o animal continua, aí você pode usar antidepressivos, que é o mesmo que se usa para humanos, tipo Prozac, medicações assim. Mesmo. Né? E florais também? Florais também pode, que aí entra nos tratamentos homeopáticos. Né? Tem uma pergunta do Jaime, de São Paulo. Ele fala, sempre que houve muito barulho, como o som de fogos, por exemplo, o meu cachorro fica muito assustado.
Isso é normal? O que eu posso fazer para evitar isso? Pode acontecer, principalmente em épocas de jogos, né? Onde a gente tem bastante fogos, festa junina agora vai começar, e aí a gente observa que os animais eles ficam realmente muito estressados. Então, o que a gente recomenda é que se separem um ambiente da casa, arejado, mas que não tenha tanto barulho, aquele local da casa onde o barulho entra menos. Deixe o animal num ambiente confortável, uma casinha, um lugar que ele está acostumado, acolchoado. Retire os objetos pontiagudos ou que ele possa, na hora do fogo, se assustar, para não se machucar. E a gente recomenda fazer em farmácia de manipulação aqueles algodão de parafinado, né? Que são bolinhas que você utiliza para colocar no ouvido do animal. Que é uma medida simples que ajuda bastante, né? Que você consegue colocar esse algodão no conduto auditivo, pressionar, ele molda, porque ele tem a parafina, né? Depois é facilmente removível. Isso, durante aquele período de fogos, pode ser utilizado para abafar o som, porque o animal ele ouve muito mais do que a gente, né? Então ele acaba realmente se incomodando muito. Então, animais que têm convulsão, que têm doença cardíaca, eles podem até morrer por causa de fogos, né? Porque pode descompensar a doença de base. Então, o proprietário tem que estar atento a isso e prevenir. Então, e fogos dá para se ter uma noção das épocas que são mais corriqueiras, épocas de festas, né? Fim de ano. Então, acaba utilizando esse produto de colocar no ouvido, pois é facilmente removível e um ambiente também mais abafado do som. Mas e esse produto tem que ter uma frequência máxima, assim, não pode usar muito? Tem que ter não, ele cuidado? pode passar um dia todo com isso, não tem problema, e sempre prescrito pelo veterinário. Como é manipulado, o veterinário faz uma receita para fazer aquele algodão parafinado, leva numa farmácia de manipulação, o proprietário vai comprar isso manipulado, né? Nós temos mais uma pergunta aqui da Thaís de Campinas. Ela diz, aplico injeção para interromper o ciclo menstrual da cachorrinha. Ela tem 8 anos e tem diabetes. Essa injeção é prejudicial? Quais são os riscos? Pode acontecer do animal vir a desenvolver uma infecção no útero, que a gente chama de piometra, né? Que é bastante grave. Então, o que é recomendável, o que é o mais seguro para prevenir o animal de vir a ter filhote, etc., é a castração, né? Que, como a gente disse, evita tumores, previne outras doenças, previne até a própria piometra, a infecção do útero, porque vai retirar o útero e ovários, então o animal não vai ter mais risco de ter essa infecção, que é comum nas cadelas, né? Então, a castração é mais indicada. Esses produtos, como tem ação hormonal, você acaba estimulando e tendo maior risco para esse tipo de infecção, e a piometra é uma doença grave, que o animal tem que ser internado, tem que fazer uma cirurgia de emergência, e aí ele vai fazer uma cirurgia não estando saudável, com alterações na função renal, na parte hepática, e aí existe um grande risco de vida para esse paciente, né? Tem que ter um cuidado, uma orientação. Tem que ter um cuidado, e aí a castração precoce evita todos esses problemas de novo. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui do Ivan, não diz de onde ele é. Ele pergunta, meu gato caiu e está tomando medicação, devo vaciná-lo? Aí tem que observar se ele tem dor, se ele tem infecção, né? Então, o veterinário tem que examinar esse animal para ver se pode liberá-lo ou não, né? Depende da medicação que ele está tomando. Se for uma medicação só para dor, alguma coisa assim, em geral tem anti-inflamatório, tudo isso pode interferir na ação da vacina, né? Então, o recomendável é o quê? Talvez ele esperar um período de tratamento desse animal e levar o mais rápido possível numa rede privada após a campanha para estar fazendo a vacina de raiva e as outras vacinas do animal, né? Porque as medicações elas podem interferir e quando tem uma doença de base, o veterinário tem que examinar, porque no caso, se ele tiver uma lesão desse trauma, com uma infecção, isso tudo é contraindicado vacinar, né? Aí tem que tratar antes. Tá certo. Doutor Mário, a gente está aqui com várias perguntas do telespectador, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. A gente certamente vai voltar a esse assunto, vai continuar com as perguntas e respostas sobre os animais de estimação. Queria agradecer muito a presença do senhor. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite e lembrar mais uma vez a população de vacinem seus cães e gatos, porque é uma coisa muito importante para a saúde da família e dos animais, né? Tá certo. Na segunda-feira, o Pronto Atendimento vai falar sobre Previdência Social. De segunda a sexta, você sabe, o Pronto Atendimento vai ao ar às 8 horas da manhã. Um ótimo fim de semana para você. Até lá!